Olá, bom dia. Comandar uma empresa é superar um desafio atrás do outro. Situações inesperadas acontecem e exigem respostas rápidas. Elas podem ser decisões simples ou novas estratégias. O segredo é acertar mais do que errar. Só assim um negócio continua no mercado disputando a preferência dos consumidores. No programa de hoje vamos responder dúvidas sobre gestão, feitas por empresas convidadas que buscam ser ainda mais competitivas. E nosso primeiro assunto será o treinamento extrema pressão que o Aquila realiza em turmas abertas e fechadas. As atividades começam na estação do trem, em Belo Horizonte, com destino à cidade de Periquito, perto de Governador Valadares, em Minas Gerais, onde está o centro de imersão do Aquila. Os participantes ficam juntos por 3 dias e se hospedam na fazenda, que tem dezenas de acomodações. Eu converso agora com um dos consultores do Aquila, que assim como eu, comanda o treinamento do Extrema Pressão, Leonardo Richelli. Leonardo, bom dia, é muito bom ter você de volta ao programa. Olá, Natália, bom dia, um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Leonardo, você recomenda o treinamento Extrema Pressão para todos os perfis de profissionais, estejam eles em início de carreira ou em fase mais madura? O treinamento extrema pressão, ele abrange todos os níveis de profissionais. Isso que é interessante. Desde o profissional mais jovem, início de carreira, que tem a oportunidade ali de praticar coisas que ele vai viver no mundo corporativo, no dia a dia dele, os desafios, as dificuldades, como buscar soluções. Então ele vai ter essa vivência antes mesmo da prática. E para profissionais que têm mais tempo de mercado, é uma excelente oportunidade, seja para fazer network, seja para viver práticas diferentes do seu dia a dia, seja para praticar habilidades que no dia a dia não é requisitado e também retomar algumas metodologias que ainda não está praticando. Então, para mim, ele abrange todos os níveis de profissionais. Nós convidamos 2 consultores do Aquila que passaram recentemente pelo treinamento Extrema Pressão para compartilharem conosco alguns aprendizados. Eu dou as boas-vindas aos consultores Diego Magno e Samuel do Vale. Bom dia, rapazes! Bom dia, Natália. É um prazer poder participar do programa hoje aqui com vocês. Espero poder contribuir. Bom dia, Natália. Muito obrigado pelo convite. Diego, começo com você. Você já é um consultor experiente. Mesmo assim, você sente que é bom parar de vez em quando e participar de novas capacitações? Natália, em nossa profissão, nós lidamos com problemas complexos e diversos, tá? Constantemente, nós precisamos passar por treinamentos. E no Aquila são oferecidos diversos treinamentos, tanto treinamentos técnicos, como temas relacionados a finanças, como inteligência artificial, mas também treinamentos voltados para a parte comportamental do consultor, né? Esses treinamentos, eles visam, né, deixar o consultor preparado a dar respostas rápidas aos problemas que são enfrentados no dia a dia dos nossos clientes. Samuel, você é engenheiro químico, tem menos experiência de mercado, mas também já assume responsabilidades importantes nos projetos de consultoria do Aquila. O que você mais gostou no Extrema Pressão? Olha, Natália, o que mais me impressionou no Extrema Pressão foi a capacidade que o Aquila teve de adaptar a realidade do dia a dia das empresas em um único treinamento. Lá na Fazenda, a gente aprende a parte teórica e tem chance de ir aplicando tudo que é ensinado em sala de aula nas dinâmicas que vamos fazendo ao longo dos dias. Essas atividades envolvem muitas habilidades que são exigidas no mundo corporativo, como ter jogo de cintura em situações que surgem de repente, saber ouvir o outro sem perder a calma e ter boa capacidade de argumentação. Eu saí do Extrema Pressão, Natália, bem animado para colocar tudo em prática. Diego, o Extrema Pressão exige rapidez nas respostas dos problemas que são apresentados. Não dá muito tempo para pensar, né? Isso simula um pouco a realidade que você encontra dentro das empresas nos projetos de consultoria? Natália, o treinamento de extrema pressão coloca os participantes em todo o tempo nessa situação. Essa é a dinâmica do treinamento. As atividades são preparadas para atuar nas nobres inteligências do ser humano. Vou te dar um exemplo. Tem a prova do Jequitibá, que coloca os consultores no pé na terra mesmo, para chegar até o Jequitibá, no alto da montanha. Nesse caminho, são trabalhadas inteligências, matemática, lógica, situações que nós encontramos nos nossos clientes. Um exemplo, uma situação de perdas de um cliente do varejo que nós enfrentamos recentemente. São diversas áreas envolvidas nesse processo de perdas, onde nós tivemos que mapear os problemas, né, identificar os pontos falhos de maneira rápida
e propor as ações de melhoria em conjunto com todas as áreas envolvidas. Então é um processo extremamente complexo e que demanda diversas inteligências que são trabalhadas nesse treinamento de extrema pressão, a fim de propor ações efetivas e rápidas para resolver o problema dos nossos clientes. Samuel, você contou para a nossa produção que aprendeu novas técnicas de negociação no extrema pressão e que isso te ajuda nas reuniões com os clientes. Me conta mais detalhes. Natália, na vida a gente negocia quase o tempo todo, né? Quando tentamos convencer alguém de alguma coisa, estamos negociando. Quando tentamos mudar a atitude de alguém, estamos negociando. Lá no extrema pressão, aprendi quão importante é de encontrar a maneira de deixar os problemas mais claros, mais fáceis de entender. Quando a gente aprende isso, transforma em hábito. Outra coisa boa que eu aprendi no extrema pressão foi fazer boas perguntas. As boas perguntas ajudam as melhores respostas virem à tona. Esse conjunto de ferramentas, Natália, melhora a nossa argumentação. E negociação, você sabe muito bem que tem muita experiência, é sobretudo saber argumentar. É isso mesmo, Samuel. Argumentar é realmente muito importante na consultoria. E Leonardo, nesse treinamento que o Samuel participou, o foco foram técnicas de vendas. Mas no caso de turmas fechadas, quando o extrema pressão é personalizado, dá para trabalhar outros temas como liderança ou inovação conforme o desafio atual das empresas que contratam o treinamento? Sim, com certeza, Natália. O princípio é sempre o mesmo, ou seja, a gente parte de uma imersão, onde os profissionais vão estar ali dedicados na solução daqueles problemas. Agora, que problema? A gente pode priorizar junto com a empresa qual a sua necessidade naquele momento. Seja um planejamento estratégico, um aumento de vendas, uma redução de custos. Então a gente parte dessa proposta, desse problema, dessa vontade da empresa e cria toda uma imersão modular, provocando seus profissionais a resolverem o problema. E o produto final dessa imersão é justamente uma proposta de trabalho como solução dos desafios da empresa. Samuel e Diego, e para a gente encerrar, eu gostaria de aproveitar a experiência que vocês têm dentro das empresas, vendo ali o dia a dia das equipes, os desafios, os problemas. Qual a falha mais recorrente que vocês veem as empresas cometendo e como recomendam que elas sejam corrigidas? Começo com você, Samuel. O problema mais recorrente que eu já vi nas empresas é o hábito de planejar e não executar. Acho que muitos gestores nem percebem que eles fazem assim. Eles gastam semana criando os projetos, estabelecendo metas e pouca coisa se realiza. Mas de alguma forma eles acham que está tudo bem, e não está. Quando eles precisam justificar, dizem que foi falta de tempo. Só que uma reflexão muito interessante que eu aprendi em um dos treinamentos do Aquila e que sempre compartilho com o pessoal é a seguinte: eu não melhoro porque eu não tenho tempo ou eu não tenho tempo porque eu não melhoro? Pelo que vejo, os gestores eles não têm tempo para realizar tudo aquilo que eles precisam e desejam, porque não evoluem suas técnicas, porque não têm disciplina e ficam aplicando soluções antigas para os problemas novos. Natália, o principal problema que eu vejo nas empresas é a formação de grupos, né, ou a formação de silos. Né? São áreas que dependem uma da outra para realizar seu trabalho, entregar e satisfazer o cliente no final da ponta, mas elas estão isoladas em seus silos, né? Não se comunicam com as outras áreas. Por exemplo, um cliente do setor da indústria que buscou o Aquila para poder fazer um diagnóstico e melhorar sua capacidade de atendimento aos pedidos dos clientes, né, e, consequentemente, a satisfação deles também, identificamos justamente essa formação de silos, né? A área de manutenção, a área de produção, a área de planejamento de produção não se comunicavam entre si, gerando ali gargalos nas interfaces dos processos e prejudicando principalmente o atendimento ao cliente, o atendimento do pedido ao cliente. Então, o que nós identificamos durante o diagnóstico, e esse é um dos objetivos do diagnóstico, quando nós realizamos junto aos nossos clientes, de poder moldar a solução, moldar a proposta de trabalho ao problema que o cliente enfrenta no seu dia a dia. Com esse diagnóstico realizado previamente, levamos para o cliente uma proposta de S&OP, né, de planejar a sua produção junto com o seu comercial e como que ela será atendida, essa produção, nas áreas operacionais, e também uma proposta de excelência operacional, que é justamente de trabalhar a eficiência da operação. Por conta disso, um pouco período de tempo, o cliente já percebeu os seus resultados, aumentando a sua capacidade de atendimento a esses pedidos e, consequentemente, satisfazendo os seus clientes. Diego e Samuel, muito obrigada por compartilharem conosco algumas de suas experiências. Eu desejo muito sucesso em todos os projetos. Até a próxima! Até a próxima, Natália. Muito obrigado pelo convite. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre gestão para sua audiência. Natália,
Obrigado. Eu estou às ordens para explicar mais sobre as nossas metodologias de trabalho e ajudar as organizações a conquistarem melhores resultados. Até a próxima. Leonardo, nós também temos perguntas de empreendedores para você responder. E tem todo tipo de assunto. Vamos lá? Excelente, Natália. Vamos lá tentar responder aos empreendedores. Conheça a primeira empresa que vai fazer perguntas para o consultor Leonardo Richelli. A Kivo Software foi fundada em 1992 em Belo Horizonte. Está sendo representada aqui no programa pelo seu cofundador e CEO Breno Praça. A Kivo é a antiga Mastermac, que passou por um processo de rebranding e um reposicionamento na forma de atuar, buscando espelhar sua nova fase, na qual novas tecnologias e uma visão estratégica das próprias competências colocou à disposição do mercado soluções mais inovadoras. A Kivo tem 350 funcionários. É especialista em softwares que combinam hiperautomação e inteligência artificial para transformar os processos administrativos e operacionais das organizações. A empresa tem soluções para 3 segmentos: escritórios contábeis, departamento pessoal e RH e IRP, que é um sistema usado na gestão administrativa e financeira das organizações. A Kivo atua em todo o país. Vamos então à primeira pergunta do empresário Breno Praça. Bom dia, Natália. Bom dia, Leonardo. Na nossa situação lá, hoje a gente está envolvido em inúmeros projetos, reinventando processos, construindo novos produtos. Então eu tenho vários times envolvidos nesses projetos, eles têm um alto grau de liberdade em relação a esses projetos, porque não dá para definir a priori exatamente onde que se deve chegar. E a gente percebe então que isso aparece em fatores de trabalhar em grupo, em time, como um coletivo, que podem comprometer a produtividade, principalmente do processo de construir a coisa que é o objeto de cada time. Eu gostaria de ouvir de vocês aí fatores ou dicas ou boas práticas que possam favorecer que esses times tenham um melhor desempenho nesse tipo de desafio que eu expliquei. Leonardo, a primeira pergunta do empresário Breno Praça é um tema que mexe com muitas outras empresas também, que é como equilibrar regras e autonomia na gestão das equipes. O que você orienta o Breno a fazer? Excelente pergunta, Natália, e é realmente uma dúvida de várias empresas. Tem uma teoria na administração que trabalha entre o caos e a ordem é que nasce a criatividade. Então, trazendo isso para a gestão, eu digo que é o seguinte: entre os padrões e a boa prática. Então, toda empresa precisa, para gerar autonomia, criar quais são os padrões mínimos, ou seja, onde as pessoas devem todo dia entregar os seus resultados, e depois as excelentes práticas. E as boas práticas muitas vezes estão no próprio time ou está no mercado. Entender essas boas práticas e trazer para dentro da empresa pode fazer a diferença. Sempre baseado em quê? No mínimo necessário, que são os padrões, os procedimentos da sua empresa. Acima disso é a criatividade e a autonomia dos colaboradores. Liberando essa autonomia, excelentes resultados chegarão. Temos agora a segunda e última pergunta do CEO da Kivo Software, Breno Praça. Bom, considerando que na nossa empresa hoje a gente está em uma estrutura bem mais horizontalizada, com muito menos níveis hierárquicos, portanto, as pessoas participam bastante das coisas, mas ainda tem líder e eu acho muito importante que tenha, eu vejo um papel para isso. Nós não miramos numa estrutura, por exemplo, completamente sem líder. Muitas vezes os nossos líderes ficam com dúvidas como deveriam se portar, e era interessante ouvir então essa marcação de 2 tipos de estrutura diferentes. Excelente, Breno. Excelente questão, e é uma questão que várias empresas vêm vivendo atualmente. A diferença entre a autonomia e a hierarquia. E a tendência é que a gente tenha cada vez mais autonomia dentro das empresas. Mas baseado em quê? Baseado em talentos. Então, todo o processo, para mim, começa na busca de talentos. Trazer para empresas pessoas que têm esse modelo mental de trabalhar por autonomia, por entregas e não necessariamente a sua rotina do dia a dia. Dá para ele as melhores oportunidades, treinar nas habilidades que eles necessitam e acompanhar as entregas através de pequenos checkpoints.
Como é que eu consigo garantir que dentro daquela autonomia de trabalho, aquela autonomia de entrega, eu tenho pequenos pontos de mensuração? Se o resultado está ok, se a satisfação do cliente está ok e se aquilo que foi projetado para o final daquele trabalho vai conseguir ser entregue. Então, para mim, o papel do líder aí é gerenciar a sua equipe, transformando as habilidades de cada colaborador no seu maior potencial. Eu agradeço a participação do Breno Praça e desejo, juntamente com a equipe do Aquila, que os processos de rebranding e reposicionamento sejam um sucesso. E eu já quero te apresentar a próxima empresa convidada, que também vai fazer perguntas aqui no Gestão com Identidade. É uma empresa da área de saúde. A Medifacus foi fundada em 1971, sendo a primeira indústria brasileira a desenvolver lentes intraoculares para cirurgia de catarata. A sede está em Belo Horizonte. Aqui no programa, a empresa está sendo representada pelo CEO Leonardo Paulucci. Ao longo dos anos, a Medifacus diversificou o portfólio com a fabricação de outros produtos, como anéis para implante na córnea no tratamento do ceratocone. A Medifacus tem uma equipe de 200 colaboradores e conseguiu o reconhecimento do mercado externo, atendendo a todas as exigências de órgãos de controle sanitário e de produtos em inúmeros países. A indústria mineira é exemplo de inovação também na capacidade de customizar lentes. A empresa atende pedidos, assim, de oftalmologistas de várias partes do mundo. E eu já te convido para conhecer a primeira pergunta do empresário e CEO da Medifacus, Leonardo Paulucci. Bom dia, Natália. Bom dia, Leonardo. Prazer estar aqui. A minha pergunta é a respeito do meu mercado de saúde. A gente vive um momento de muita inovação, muitos produtos novos, de muita tecnologia podendo acelerar o processo de criação de novos produtos. Mas, por outro lado, a gente tem esse momento de crescimento da regulação e o que eu classifico de hiperregulamentação. Que tira muito a velocidade de desenvolvimento e de lançamento dos produtos. Como compatibilizar essa exigência do mercado e essa busca por inovação com regras e exigências que diminuem essa velocidade? Como equilibrar isso? Leonardo Paulucci contou para a nossa produção que esse recrudescimento na ação das agências de controle federais também está ocorrendo aqui no Brasil, na Anvisa, mas especialmente na Europa, Estados Unidos e países asiáticos que estão no radar de exportação da Medifacus. Existe algo que o Paulucci e a equipe possam fazer para reduzir o impacto dessa hiperregulamentação no negócio, que pode segurar por vários anos o lançamento de um novo produto? Excelente, Natália, a dúvida do Paulucci, e a gente tem que pensar muito no segmento. Um segmento onde ele é todo regulamentado, ou seja, vale para a gente e vale também para os concorrentes, não cria inicialmente um diferencial para ninguém. O que internamente Paulucci e a equipe podem fazer? Um deles é incluir a regulamentação no planejamento estratégico. A regulamentação tem que fazer parte da estratégia, como um dos stakeholders. Então, dialogar com essas agências, entender quais são as tendências e o que vem depois, faz muita diferença. Um segundo ponto que a equipe pode se dedicar, seja internamente ou via terceirizados, buscar conhecimento regulatório. Ou seja, existem regras que já existem fora do país que vão ser trazidas ao Brasil. Mas também existem iniciativas que foram antecipadas a essas regras ou que já venceram esses patamares que podem ser trazidos para o Brasil. Então, o investimento em conhecimento constante pode ser um grande diferencial para a empresa do Paulucci nesse segmento. Confira agora a segunda e última pergunta do empresário Leonardo Paulucci. Minha empresa, a nossa empresa, a Medifacus, ela vem crescendo. E vem crescendo em ritmos acelerados. Só que o que me preocupa é que meus fornecedores estão se consolidando, meus concorrentes estão se consolidando, meus clientes estão se consolidando. Então hoje tem 2 grupos de saúde que adquiriram mais de 50, 60 operações de clínicas oftalmológicas. Então onde eu vendia para 60 clientes, hoje eu vendo para 1. Meus concorrentes agora estão comprando meus fornecedores. E a relação com os fornecedores fica mais sensível. Como fazer? Qual a minha saída num ambiente que meus pares e meus concorrentes e meus parceiros todos estão ficando maiores e eu, crescendo vegetativamente, eu vou cada vez ficar proporcionalmente menor? Qual a saída para isso?
Leonardo, o nosso mercado está com uma nova onda de fusões e aquisições em vários setores. Tem grupos nacionais comprando empresas brasileiras, mas também grupos estrangeiros. Nesse contexto, uma indústria de médio porte, como a Medifacos, deve fazer o quê? Natália, acho que o Paulucci tem um bom desafio, que é a atenção ao que vai acontecer nos próximos anos no segmento. Normalmente, um segmento que passa por grandes fusões e aquisições durante um tempo, a próxima onda é da especialização. Começam a surgir novas empresas no mercado especializadas para combater essas grandes fusões. Porque à medida que as empresas ficam grandes, novas oportunidades de especialização no mercado nascem. E para o Paulucci, fica ali sempre um desafio, né? O que eu faço agora? Eu busco empresas para comprar no mercado, eu faço uma fusão estratégica com algum fornecedor, com algum cliente. Então, essa decisão que cada empresa precisa colocar no seu planejamento e pensar no longo prazo. Ou seja, o que eu quero para a minha empresa nos próximos anos em função do que está acontecendo no segmento. Se a ideia for buscar um parceiro estratégico, de repente, algum tipo de produto que seja correlato ao seu, que dê poder de barganha, seja com fornecedores, seja com clientes, pode ser um caminho. Outras empresas, para poder se alavancar, buscam fundos de investimentos, que entram com capital para ajudar na expansão. Então é importante saber qual é o momento da sua empresa e o que ela busca como estratégico no mercado. Nós acompanhamos e passamos por várias fusões e aquisições. E as mais bem-sucedidas foram aquelas que não nasceram de uma necessidade financeira, mas de uma vontade em conjunto entre duas empresas. E é sempre uma alternativa também para o Paulucci, para a sua empresa, encontrar um grande player comprador do seu negócio. E para isso ela precisa se preparar também, ter a sua base de gestão sólida, o seu sistema de gestão consolidado e investir nos seus ativos intangíveis, que são a sua propriedade intelectual, o seu conhecimento, as suas inovações, as suas patentes, tudo aquilo que às vezes não é material, mas tem um alto valor percebido para o mercado. Eu agradeço o empresário Leonardo Paulucci por compartilhar conosco esses desafios. Eu e toda a equipe do Aquila desejamos sucesso nas novas decisões. Convidamos mais uma empresa para estar conosco nesta edição do Gestão com Identidade, tirando dúvidas com o consultor Leonardo Richelli. Conheça a startup Carry On. A Carry On foi fundada em 2021 em Belo Horizonte. A empresa está sendo representada aqui no programa por uma de suas fundadoras, a CEO Fernanda Vieira. A startup encerrou 2024 com faturamento de 3 milhões e uma equipe de 50 colaboradores. A empresa já atende 80 instituições de saúde que publicam vagas de plantão para profissionais como médicos e enfermeiros. O aplicativo também é usado por marcas que anunciam produtos e serviços para todos os profissionais da saúde. Os usuários contam ainda com serviços como confirmação de consulta junto aos pacientes e controle financeiro da clínica ou consultório. O app já soma 48 mil usuários. Bom dia, Natália. Bom dia, Leonardo. É um prazer estar aqui hoje. Na Carry On, a gente tem 2 segmentos de atuação, que é o B2B, que são as instituições de saúde, as empresas que se relacionam com os médicos, e os médicos, que são os nossos usuários, estão ali na camada B2C. E o nosso desafio para 2025 é o comercial, equipes comerciais. E a minha dúvida é o seguinte, a gente constrói uma equipe comercial liderada por uma única pessoa ou separa um líder para cuidar do B2C e um líder para cuidar do B2B? Leonardo, a Carry On parece estar indo bem no mercado. A Fernanda contou para a nossa produção que tem registrado crescimento de cerca de 30% todo ano. Qual a orientação para a governança da área comercial? Bom dia, Fernanda. Natália, o ponto da Fernanda é excelente, porque é um desafio comum das empresas na área comercial. E a área comercial tem muito de emoção. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é uma ambição forte. Depois, a definição dos indicadores corretos. Quais são os indicadores que indicam o melhor caminho? Para onde precisa caminhar. Então, muitas vezes é faturamento, é margem, mas quais são os indicadores meio também que demonstram que a gente está no caminho correto? E o terceiro ponto, tão importante quanto, é a rotina comercial. A área comercial, essa governança tem que ser às vezes até diária. Acompanhamento das metas, dos indicadores diariamente, para dar tempo de mudar o plano e alcançar o resultado do mês, o resultado do trimestre e o resultado do ano. Então, eu recomendo sempre essa governança até diária.
todos os dias acompanhando os indicadores da área comercial. Porque como é muita emoção, tem isso, né, de valorizar o resultado, reconhecer aquilo que está dando certo, mas também mudar rapidamente quando for necessário. E sobre a pergunta objetiva dela, né, eu tenho um gestor para B2B e outro para B2C, a minha recomendação é que sim, porque são dois mercados totalmente diferentes. Uma coisa é você trabalhar com as empresas, corporações que têm um processo de compra, tem muitas vezes uma área dedicada para isso e tem uma, digamos assim, uma compra mais racional. E a outra é o B2C, que é o grande varejo, são as pessoas físicas que acabam tomando decisões cada vez mais emocionais na sua decisão de compra. Então o ideal é que eu tenha dois gestores diferentes porque eles precisam ter modelos de atuação e modelo mental diferente para lidar com as duas áreas. Vamos fechar as participações de hoje trazendo a segunda e última pergunta da Fernanda Vieira, da startup Carry On. Lá na Carry On, a nossa equipe é muito jovem, a geração Z. E a gente tem alguns desafios para lidar com um jeito diferente do que a gente está até então acostumado. Um deles é o home office, por exemplo. Eu gosto do presencial, gostaria de ter a minha equipe mais perto e se encontrando mesmo no presencial, mas eles têm uma certa resistência. E assim como outros comportamentos. Então, eu queria dicas de como engajar o pessoal a se encontrar, ter encontros presenciais e como também atender as expectativas dessa geração para que eles possam entregar o melhor trabalho para Carry On. Leonardo, retornar para o presencial tem sido um dilema em muitas empresas. Depois da equipe experimentar as vantagens do home office, tem muita gente que não quer abrir mão dele. Vimos em 2024 grandes empresas ameaçarem com demissão os empregados que não retornassem ao presencial. Qual a sua orientação para a Fernanda? Fernanda, uma das coisas que a gente aprendeu pós-pandemia é que há uma tendência muito grande do trabalho híbrido. As pessoas trabalham em home office alguns dias e alguns dias na empresa. Para quê? Para manter acesa a cultura da empresa, o trabalho em equipe, para que a gente aprenda com o resultado do trabalho em equipe, para a gente aprenda com os erros dos outros. E para isso é necessário criar um ambiente agradável também profissionalmente, né? As pessoas têm que gostar de estar presentes naquele local, gostar de ter o convívio com as demais pessoas. Então, as empresas se organizam de uma forma a criar um ambiente que seja ao mesmo tempo produtivo, mas agradável para que todos estejam ali presencialmente. Algumas atividades podem continuar sendo feitas remotamente, que requerem mais concentração, é um trabalho individual, mas todo aquele trabalho que tiver interação com pessoas, que tiver uma questão de trabalho em equipe, vale a pena chamar essa geração para o trabalho presencial. E sobre o comportamento da geração Z, que é tão diferente das demais, é importante a gente entender que eles gostam de participar das decisões. Então, chamá-los, ouvi-los para que participem, dê as suas opiniões, contribuam na decisão, pode ser muito importante. Então, uma das formas é dizer, colocar um problema na mesa e trazê-los para poder discutir. Ou seja, hoje nós precisamos voltar para o presencial. Como é que vocês entendem que a gente pode fazer isso? O que é que vocês querem receber da empresa para estar presencial? Então, construir isso junto com eles traz um sentimento de pertencimento e de uma decisão em conjunto. Pode ser um bom caminho para vocês. Leonardo, eu te agradeço muito pela entrevista e espero contar com a sua experiência e seus ensinamentos em novos programas. Muito bom, Natália. Foi excelente a experiência de hoje de responder perguntas de empreendedores que eu acho que são comuns para vários empresários. Fico à disposição para esclarecer dúvidas e para debater mais a respeito desses temas. Eu também quero agradecer à empresária Fernanda Vieira por ter compartilhado conosco suas dúvidas e desejar que a Carry On cresça e se fortaleça com as melhores práticas de gestão. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!